noite, bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. Depois da área de Agricultura e Pescas e de Recursos Energéticos, o Fórum MOSEF lança agora uma reflexão nacional sobre o setor de infraestrutura e logística. Para nos apoiar nesta reflexão, temos connosco hoje em estúdio um convidado que é engenheiro civil, foi durante vários anos presidente do Fundo de Estradas e mais recentemente vice-ministro das Obras Públicas e Habitação. Engenheiro Francisco Pereira, muito obrigada por aceitar este convite para nos apoiar nesta reflexão. Vamos continuar com este exercício de olhar para o setor de infraestrutura e logística e tentar perceber onde é que estão os principais desafios e quais é que poderão ser alguns dos caminhos a seguir. O senhor engenheiro está há muito tempo ligado à área de estradas e, portanto, inevitavelmente nós vamos focar um pouco essa área neste programa. E talvez começar, Sr. Engenheiro, por olhar para o transporte terrestre em Moçambique. Nós sabemos que, ou alguns dados indicam que cerca de 90% da população utiliza o transporte terrestre e 80% da carga é movida e transportada através de vias terrestres. Isto coloca uma enorme pressão sobre as estradas. Que comentário, que panorama é que pode traçar sobre este setor? Muito obrigado. De facto, hoje as estradas estão sujeitas a uma pressão muito grande diária de transporte por ausência, digamos, de outros modos de transporte, em alguns casos. Há outros que são sempre naturais das estradas, aquilo que se chama o transporte porta a porta, mas a ausência de um sistema regular de cabotagem e também os problemas que existiram com as linhas férreas, todos nós sabemos como é que elas foram afetadas nos últimos anos, trouxe para as estradas uma sobrecarga adicional. E isso tem trazido, de facto, problemas de degradação precoce das nossas estradas, que, aliada, em alguns casos, a não ter tido uma manutenção conveniente, entra em a chamada ruína prematura, portanto, antes do tempo que deveria exigir uma reabilitação completa, ela começa a ter problemas de funcionamento. E, como é sabido, uma infraestrutura que não funciona bem traz custos acrescidos. As estatísticas mostram que, de facto, uma estrada que passa do estado bom para um estado, digamos, razoável ou até mau, introduz um aumento de custos nos custos operacionais de transporte de cerca de 40% e cerca de 50% a mais no consumo de combustível, para além do tempo de viagem e dos problemas e dos acidentes, digamos, que também podem aumentar com essa situação. De maneira que, de facto, a pressão do tráfego sobre as estradas tem estes inconvenientes todos e, naturalmente, que exige uma frota de transporte, porque a estrada está lá, o problema do transporte está ligado aos caminhões existentes, à disponibilidade. E isto significa que é preciso uma grande frota de caminhões, é preciso muito combustível para aguentar o transporte, que é um transporte relativamente caro. Está também provado que distâncias maiores, seguidas, de 500 km, de facto torna-se um transporte muito caro. Devia ser feita por caminho de ferro ou por barco. Mas esta é a situação que temos e é esta que nós temos que ultrapassar. O Sr. Engenheiro referiu aqui um dado interessante sobre o efeito, o impacto da degradação do estado das estradas sobre os custos de operação. Portanto, reflete-se ao nível do custo de operação, reflete-se ao nível do consumo do combustível e reflete-se também no tempo que leva a transportar a carga. Isso significa que, para
as transportadoras de carga e para o mercado em geral, isso afeta muito a competitividade do país, não é? Porque significa que o transporte é muito mais caro a nível interno do que, por exemplo, trazer de um país vizinho ou mesmo por navio. Isso prejudica, vá lá, as próprias exportações. Sem dúvida que de facto uma estrada que não esteja a funcionar como deve ser, que não tenha o seu pavimento em condições, traz custos acrescidos e esses custos acabam por repercutir de forma gradual, mas permanente, em toda a cadeia do transporte e naturalmente no produto final. De facto, este é um problema que nós temos presente, ou que tínhamos presente e penso que as pessoas que estão hoje nestes setores também têm presente. A questão de fundo é como ultrapassar, porque ultrapassar dessa situação não é possível, e compreendemos que não é possível de um dia para o outro equilibrar os modos de transporte, digamos, ter barcos em quantidade suficiente para que a maior parte das mercadorias transitem para longas distâncias por navio, e também não é falso dizer que as linhas férreas, e como se sabe, as linhas férreas são quase todas transversais, são todas, ainda não temos ligação norte-sul, embora esteja isso nos planos, mas ainda demora muito tempo, ou vai demorar algum tempo, digamos. Por isso, esta situação, infelizmente, vai ter que continuar e é preciso pensar que ela continuando, é preciso tomar medidas e mobilizar recursos financeiros avultados para garantir que a rede funcione em condições. Eu diria que há dois tipos de pressão, não sei se concordaria comigo, que é a pressão sobre a rede existente, a manutenção das infraestruturas que já existem, mas, ao mesmo tempo, alargar e expandir a rede, porque a nível secundário e mesmo terciário ainda existem também muitas lacunas para ligar os mercados locais, especialmente tendo em conta a área de Moçambique, que é muito vasta, não é? E as distâncias entre os centros de produção e os centros de consumo. É verdade. O setor de estradas debate sempre, e nos últimos anos sempre se debateu, entre tomar decisões e prioridades sobre novas estradas ou reabilitar as existentes. E a opção que se tem tomado, ou que foi tomada anteriormente, foi, pelo menos, garantir que aquilo que existe funcione. Portanto, deu-se muito ênfase à reabilitação do setor de estradas, criando, no mínimo, mais do que uma ligação norte-sul, norte-centro-sul. Porque até há pouco tempo, ainda agora, vamos dizer, não está completa a alternativa, só tínhamos uma ligação norte-centro-sul, ou sul-centro-norte, e isto significava que sempre que havia um problema, como aconteceu nos últimos 3, 4 anos, todo o trânsito para o norte ou para o centro, para o sul do país, ficava interrompido em algum lugar e o país ficava paralisado. Não é? Portanto, recentemente a situação foi mais grave na Zambésia, com a queda de um troço grande da ponte sobre o Rio Licongo e, em simultâneo, com as torres de energia. Não é? Então foi realmente uma paralisação grave que trouxe prejuízos enormíssimos à economia do país. Então, nós tínhamos, enquanto eu digo nós porque estive muitos anos ligado a este setor, mas havia sempre esta ideia da discussão de novas estradas ou manter as estradas existentes. E a opção foi por garantir que a rede existente, embora com pequenos acrescentos, mas era sempre uma rede que existia e que tinha que ser reabilitada. E hoje pode-se dizer que a rede nacional principal está em condições razoáveis. Não digo que seja nas melhores condições. Há troços que estão muito bons, há outros que estarão menos bons. Exatamente. Mas também há troços
por razões de financiamento, pela situação de insegurança que se viveu durante algum tempo, foram travados, foram adiados e que são exatamente os troços que ainda não estão em boas condições. Mas aqueles onde nos últimos 5 a 7 anos fizeram reabilitações, estão hoje, apesar de tudo, pode-se viajar de Maputo a Pemba com alguma tranquilidade, particularmente depois de ser construída a ponte sobre o Zambeze, a ponte Armando Gabuso. O Sr. Engenheiro tocou em mais um aspecto que é outro foco de pressão que tem a ver exatamente com a situação das cheias e outro ainda que é a situação de instabilidade política que depois também impacta o setor. Em relação ao setor das cheias e de uma forma mais ampla dos desastres naturais, sabendo que Moçambique, pelas condições geoclimáticas, é dado a esses acidentes, como é que se pode mitigar o risco de modo a que o impacto sobre a economia também não se faça sentir tanto? Não é? Como referiu há pouco, quer dizer, isso obriga, o que se viu agora, uma revisão em baixa do crescimento económico, portanto, o impacto é muito grande. Como é que se pode mitigar esse risco? Eu acho que o que era importante fazer temos que inventariar as situações mais críticas, porque há troços de estradas e de pontes e caminho de ferro que passam em bacias, que normalmente são afetadas pelo regime de cheias. Aí, e já se está a fazer num programa de reabilitação daquelas que foram afetadas definitivamente, quer dizer, colapsaram, aumentar as chamadas secções de vazão, portanto, dar mais espaço à água, para a água passar, mas também ter cuidado ao aumentar a atenção sobre a manutenção. E este eu devo dizer e reconhecer que tem sido um problema nas nossas estradas, nas nossas pontes e também, talvez, nas próprias linhas de caminho de ferro, a não se fazer uma manutenção adequada. E uma manutenção adequada tem de ser muitas vezes feita com alguma tecnicidade. No caso das estradas, no caso das pontes, fundamentalmente, o que a gente nota é que hoje a própria maneira como se faz a agricultura tem levado a que são coisas que nem sempre aconteceram. Aparece muito lixo e que é transportado em pequenas ilhas ao longo dos rios e quando elas travam nos pilares da ponte, normalmente elas acabam por criar um estrangulamento e forçam, a água sempre tem que passar, forçam a zona mais sensível, que são os encontros. E a partir daí a ponte é um meio passo, meio caminho para colapsar. O Sr. Engenheiro referiu questões técnicas, não é, que podem ajudar a mitigar o risco, que tem a ver com a própria engenharia da obra, mas haverá algumas questões relacionadas com a própria decisão, os critérios de seleção, neste caso dos empreiteiros, a qualidade de execução da obra? Não, sem dúvida que quando há esses problemas de colapso das infraestruturas, há um conjunto de problemas que passam alguns problemas da construção, problemas que não foram detectados na altura pelas fiscalizações, problemas da manutenção e até problemas na operação. Então, tem de haver esta consciência de que o problema das cheias agora é anual. Antigamente havia períodos de 6, 7 anos, agora é todos os anos. Então isto obriga a um repensar da maneira como gerir as infraestruturas, particularmente com atenção especial à manutenção, mas também, como disse anteriormente, e fez bem levantar esse ponto, também aos aspectos construtivos. Tem de se pensar
logo o melhor projeto, o melhor local de implantação, mas também o processo construtivo tem que ser mais bem fiscalizado. Entra a questão da fiscalização, não é? Temos tido alguns exemplos de obras que, enfim, levantam problemas sérios ao nível da qualidade e que depois isso também traz prejuízos elevados, quer para o cidadão, quer para o próprio governo. Vê-se exemplos nas estradas, exemplos no setor ferroviário. Como é que os processos podem ser melhorados para evitar essas situações? Bom, eu não vejo outro que, de facto, não seja uma fiscalização mais apertada. Mas essa fiscalização tem de começar, do meu ponto de vista, mesmo no momento do projeto. Quando o projeto tem alguns problemas de concepção e devo dizer que no nosso Estado, o Estado encomenda os projetos, normalmente a consultores nacionais ou estrangeiros, mas nem sempre tem a capacidade interna de rever se estes projetos estão feitos com qualidade. Porque não há tempo, de facto são muitas atividades para quadros com experiência em pequena quantidade e o risco de travar, porque normalmente este é um processo, é uma cadeia que não para, porque nós temos que cumprir prazos, é preciso cumprir prazos do financiador, é preciso cumprir prazos do próprio contrato com o consultor e com o empreiteiro e a partir de um certo momento todos sentem que não houve tempo suficiente para amadurecer a análise de um projeto. E pensa-se que se pode remediar as coisas durante o processo, e às vezes se consegue. Mas o que é certo é que isto é, logo à partida, uma dificuldade. Portanto, o projeto é aprovado, porque em princípio é feito por um consultor que é selecionado com critérios de qualidade, mas a gente sabe que nem sempre isso na prática é uma verdade total. Depois tem todos os problemas da seleção do empreiteiro. E aqui diria que, digamos, não sei se sempre foi possível escolher os melhores empreiteiros, aquilo depois existem pressões daqui e da acolá, do próprio um setor muito dado a essas pressões. É um setor muito dado, é preciso, muitas vezes são jovens técnicos que estão à frente das instituições e que são sujeitos a pressões terríveis. Eu recordo-me, só para fazer um parênteses, que numa reunião, quando estava ligado ao Ministério, no Hotel Plana, com muita gente, com fiscais, com empreiteiros, com agentes do Estado, se falava muito na corrupção. E eu levantei este problema, de facto temos de falar na corrupção, mas numa corrupção há sempre quem corrompe e quem é corrompido. Agora, as pessoas aqui falam sempre das pessoas que são corrompidas, mas nunca se fala de quem corrompe e de quem pressiona e de quem quer ganhar os projetos e as obras sem o esforço necessário que devia ser. E portanto, eu costumo dizer que também temos que ver a outra face da moeda, que é as pessoas, os agentes que fazem este processo e sempre que reclamam que quando não ganham que houve corrupção. Portanto, mas existe, e se até na FIFA existe, infelizmente Moçambique não seria exceção. Mas, mesmo supondo que foi escolhido um bom projeto e foi escolhido selecionar uma boa empreiteira, um bom empreiteiro, há problemas durante a fase. Uma estrada, uma linha de caminho de ferro, é uma obra complexa. Se não houver uma fiscalização permanente e cuidada, de facto, os problemas arrastam-se pelo resto da vida da infraestrutura. Então, eu diria que uma das maneiras de minimizar o risco é, de facto, melhorar muito o processo de fiscalização e de seleção
dos agentes que vão executar tanto os projetos como as obras, de tal maneira que, no final, o resultado seja um bom resultado. Eu penso que, no caso das obras públicas que têm, e também dos transportes, este aspecto tem sido uma constante de perceber como melhorar a qualidade das obras. E Sr. Engenheiro, que mecanismos é que existem ou que devem existir de penalização em que a obra não corresponde ao projeto e ao nível de qualidade expectável? Os contratos, quer seja na área dos projetos, quer seja nas áreas das estradas, têm cláusulas de penalização. De facto, se uma obra, se um projeto não corresponder, porque o projetista, quando é contratado, tem que entregar uma garantia chamada de bom desempenho. E se houver problemas com o projeto, se detectarem erros graves do projeto, que já tem acontecido, o Estado, quem for que tiver feito o contrato, tem o direito de penalizar e tem a obrigação de penalizar o autor do projeto. Nas obras, também há uma garantia de bom desempenho e essa garantia de bom desempenho, que normalmente tem um valor até 10% do valor da obra, se ela for esgotada através de multas durante a fase da obra, o dono do projeto tem o direito de rescindir o contrato, como aconteceu com os caminhos de ferro na linha de Sena. Digamos, esgotando-se todas as perspectivas de emendar o processo, chamar a atenção ao empreiteiro, é preciso rescindir o contrato. Mas, além da rescisão, deverá haver indemnizações? Por exemplo, o impacto, referiu agora o exemplo da linha de Sena, o impacto que esse desvio trouxe para o país foi extremamente negativo. Exato. Provocou um atraso, esse atraso depois coincidiu com a queda do preço do carvão. Portanto, de facto, aquilo que está em jogo é muito delicado. Sem dúvida, mas infelizmente nas cláusulas contratuais o que se penaliza é a relação entre o gestor do contrato e o empreiteiro. E não se penaliza porque também é difícil, no momento da assinatura do contrato, prever que prejuízos, como consequência desse atraso, podem... Normalmente eles são estimados ou são avaliados quando isso acontece. Porque, de facto, o Estado sai sempre prejudicado. Porque, mesmo que não houvesse prejuízo, já sempre, de não entrada naquele tempo, normalmente a obra, quer seja do caminho de ferro, de estrada, de barragem, de qualquer infraestrutura, vai custar muito mais. Porque gastou-se uma parte, ela tem que ser refeita e como se contrata uma nova entidade, muitas vezes um ano depois, os preços são completamente diferentes. Então o Estado, o dono da obra, normalmente sai muito prejudicado e não tem sido considerado pelas instituições internacionais que financiam os grandes projetos a possibilidade de ressarcir o Estado desses prejuízos. Isso reforça, de certa forma, a importância do processo de seleção e de atribuição. E isso leva-nos ao tema do modelo de financiamento e das concessões. Sr. Engenheiro, vamos deixar esse tema para a segunda parte do programa. Vamos para um breve intervalo, voltamos já de seguida. Estamos de volta para a segunda parte desta edição do programa MOSEF. Estamos à conversa com Francisco Pereira, ex-vice-ministro das Obras Públicas e Habitação. Sr. Engenheiro, na primeira parte do programa deixámos assim no ar a questão dos modelos de financiamento. E como referia há pouco, esta área das infraestruturas requer investimentos muito avultados. Nós, ao longo dos anos, temos assistido a uma evolução também no processo de financiamento. Na década de 90 houve grandes investimentos do Banco Mundial, de outros parceiros multilaterais ou bilaterais,
Ultimamente tem-se optado por um modelo de PPPs e de concessões empresariais, às vezes com entidades que são uma parte interessada no próprio projeto. Que avaliação é que faz desses modelos e, tendo em conta o contexto atual, o que é que lhe parece mais adequado? De facto, os financiamentos que são mais interessantes para Moçambique e para qualquer país são os investimentos das grandes instituições financeiras, que são sempre concessionais. São pagos a períodos de 30 anos, com taxas de juros muito baixas, mas têm o problema do limite. Todas essas instituições têm limites de financiamento, porque financiam muitos países e, de facto, é preciso uma grande batalha, vamos dizer, para conseguir os financiamentos. Por outro lado, sempre é um programa lento, desde o momento que se apresenta a necessidade a uma instituição financeira, até haver disponibilidade financeira para a obra começar, muitas vezes são mais de 3 anos, 3, 4 anos, porque se fazem muitas avaliações, vêm as equipes das instituições recolher informação, depois fazem o chamado pré-avaliação, a avaliação final, depois vai às decisões dos conselhos de administração dessas instituições. Então é um processo muito lento. Tem a vantagem de ser mais barato, ter custos menores, que são sempre concessionais e só instituições financeiras, bancárias, é que têm essa capacidade. Ao nível dos países é muito mais rápido, mas também, ou é menos lento, vamos dizer. Todas elas, para nós que precisamos, para nós de Moçambique, precisamos dos financiamentos imediatamente, sempre consideramos um período demasiadamente grande. Mas têm menos lentidão do que as instituições financeiras, porque trata-se de países, mas têm custos maiores. Normalmente, salvo algumas exceções, os países têm dificuldade de fazer, ou fazem donativos, acontece com os países, fundamentalmente com os países nórdicos, faziam donativos e fazem. Agora, os países normalmente fazem empréstimos. E os empréstimos podem ser em condições que são normalmente discutidas ao nível do Ministério das Finanças, mas, de facto, são condições em que há uma taxa de juro comercial. E, portanto, tem custos que são maiores que os bancos. Então, em resumo, diria que sempre que fosse possível, mas nem sempre é possível, era melhor fazer com as instituições financeiras. Agora, as PPPs aparecem quando o Estado não tem alternativas, também não tem os recursos todos garantidos à partida e interessam a um parceiro privado ou na mobilização do financiamento, onde um banco, esse parceiro esteja ligado e traz o financiamento e o país discute se o financiamento está em condições de ser aceito ou não. Ou esse próprio parceiro investe. Só que um parceiro privado não gosta de ter risco, então investe em projetos que têm um retorno garantido. Portanto, ninguém faz, digamos, toma conta de um processo em que há um risco demasiadamente grande. Mesmo nas estradas ou nos caminhos de ferro, nos caminhos de ferro não sei exatamente bem como é que é o retorno, mas nas estradas é através do sistema de portagens. A entrada de um parceiro privado exige que o Estado aceite e essas portagens periodicamente são revistas.
porque teoricamente e na prática, o que é que acontece? O parceiro vai buscar dinheiro aos bancos, também não tem, e investe. E também tem que pagar uma taxa de juros aos bancos. E muitas vezes não se entende porque é que é preciso atualizar as portagens, porque quem trouxe o dinheiro também tem que pagar esse dinheiro. Costuma-se dizer que, apesar de tudo, que a portagem é um imposto justo, porque só paga quem utiliza. Quando se vai buscar dinheiro a uma instituição financeira e o país tem que pagar, todos pagamos. Quer a gente utilize aquela estrada, quer não utilize. Quando se estabelecem portagens, só paga quem utiliza. Portanto, as pessoas que vivem em Cabo Delgado ou qualquer camponês de Niassa, que não passa na N4, não tem que pagar portagem, não tem que ser penalizado ou onerado para garantir o reembolso do investimento. Portanto, as PPPs têm esta vantagem de o Estado, quando não tem recursos suficientes para, em simultâneo, lançar muitos investimentos, muitas empreitadas, lança mão a esta possibilidade de associar-se a parceiros privados que, ou com recursos próprios ou com recursos alheios, trazem a parte que falta e depois beneficiam através de um sistema de portagens e de retorno e, naturalmente, do lucro que esse seu investimento pode proporcionar. Então, esta é a mecânica, digamos, que estão por trás dos chamados PPPs. Não é uma situação que resolve os problemas, porque, de facto, a questão principal sempre é quem toma o risco da operação. E o setor privado, a não ser, por exemplo, neste caso de Witbank Maputo, que agora até já não está só em Witbank, já foi acrescentado, o setor privado, associado até com empresas moçambicanas, mas aquilo que o consórcio que é designado por TRAC, investiu sozinho. E, portanto, durante 20 anos, ou 25 anos, se não estou a erro, vai recolher as portagens e o próprio contrato prevê que quando a taxa de câmbio entre o Metical e o RAN, porque o investimento foi feito em RANs, se desviar de um certo padrão, e quando outras é o índice de preços variar, eles estão direito a uma percentagem de acrescente para recuperar o dinheiro e poder pagar às instituições a quem são devedores. Então, olhando para a frente e para os grandes projetos de infraestrutura que ainda estão por desenvolver, que lições é que se podem retirar desses exemplos, por exemplo, que referiu, e qual é que é o modelo que considera mais sustentável? Bom, sempre, eu costumo dizer, eu volto a repetir, sempre que for possível recorrer a uma instituição financeira internacional, era preferível, porque são empréstimos concessionais. Se não tivermos essa possibilidade, por causa do limite do financiamento que já foi estabelecido, o plafond foi estabelecido e é preciso recorrer a uma PPP, de facto, a discussão começa é quem assume o risco da operação. Mas, Sr. Engenheiro, não só tendo em conta o custo, mas também depois a própria manutenção. Exatamente. Das Essa é uma grande vantagem. Essa é uma grande vantagem e eu julgo que, temos dito várias vezes, infelizmente, falta-nos uma cultura de manutenção. Gostamos muito de construir, de fazer coisas novas, gostamos menos de manter. Eu costumava dizer sempre que, às vezes, os colegas engenheiros sempre olham para a manutenção como uma atividade menor da engenharia, quando, de facto, não deveria ser assim. Portanto, o que toda a gente gosta, quando é jovem, é
fazer coisas grandes e construir. Ver os grandes projetos. Ver os grandes projetos a avançar. E, de facto, há uma relação muito direta entre aquilo que se constrói e aquilo que deve ser mantido. Então, nesse aspecto, o recurso a uma PPP, a uma entidade privada que passa a ser responsável também pela manutenção e permite ao Estado não entrar na manutenção, mas fiscalizar se o setor privado, se o seu parceiro privado faz ou não. Está mais à vontade. E, nesse aspecto, é uma vantagem. É uma vantagem. E Sr. Engenheiro, acha que o país vai ter a capacidade, de uma forma ou de outra, de captar o financiamento necessário para todos os projetos de infraestrutura que são necessários? E acha que os projetos existentes estão bem orçados de forma rigorosa? Bom, de facto, se o país vai ter capacidade para mobilizar todos os recursos, eu não posso dizer que sim ou que não, depende de uma ginástica e de uma capacidade de negociação, de permanentemente encontrar novas fontes. Por exemplo, neste momento está a decorrer no país a reunião do Banco Islâmico, que não era anteriormente, apesar de já ter, desde a independência, relações com Moçambique, mas não era um dos grandes investidores. A sua reunião aqui em Moçambique pode ser que mobilize para um conhecimento maior do país e, portanto, isso facilita. Pelo menos já sinalizaram esse interesse. Exatamente. Em e também o Badeia apoiar tem mais estado diretamente. Exatamente. Porque as nossas fontes tradicionais têm sido o Banco Africano, em particular, e o Banco Mundial. Anteriormente esteve a Comissão Europeia, mas estes dois são. Mas há outros fundos, já no passado, o fundo do Kuwait e outros fundos árabes que têm grandes disponibilidades, mas que nos últimos anos têm estado mais fora do nosso processo de financiamento. Portanto, eu diria que vai ser um esforço muito grande, porque, apesar de tudo, nós temos que fazer as infraestruturas se queremos que os nossos recursos minerais, os nossos recursos naturais possam poder render e trazer as receitas que precisamos para o desenvolvimento social e humano do nosso país. Uma das condições necessárias será também a identificação das prioridades, não é? Exatamente. Porque há tantos projetos a desenvolver e todos eles parecem importantes. De facto, digamos, quando nós recorremos a uma entidade exterior, há sempre um papel, um documento que se chama o estudo de viabilidade. Normalmente, só se conseguem financiamentos se houver viabilidade nos projetos. Os projetos, pelo menos no que respeita ao Banco Africano, o Banco Mundial e outros bancos, há uma taxa que eles normalmente exigem de garantia de retorno que permite entrar no pacote de financiamento. E depois ainda há outras questões a posteriori. Portanto, em princípio, o próprio governo, para se lançar num projeto, há aqueles que não têm viabilidade, mas têm que ser feitos. Têm um valor social acrescentado muito grande e é para zonas que estão relativamente isoladas e aí, do ponto de vista clássico, não se consegue estabelecer a tal viabilidade, mas é preciso fazer e o Estado aí, com os seus recursos próprios, ou aí vai para os países amigos com quem tem cooperação para encontrar soluções. Mas quando é para instituições financeiras, normalmente exige essa habilidade. Mas eu acho que esta problemática da viabilidade ou da viabilização dos projetos também deve ser uma preocupação do Estado. Como disse, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Então nós temos que definir prioridades. E essas prioridades passam por saber, primeiro, qual é a urgência e, segundo, se de facto
este projeto, naquela concepção, é um projeto que depois pode ser reembolsado, pode ser pago pelas externalidades que conseguiu produzir. Nesse aspecto, ao identificar as prioridades e quando se faz a planificação, há duas vias possíveis, uma delas, e como referiu, não é? Uma delas é de acordo com as necessidades existentes, que à partida, havendo a necessidade, por exemplo, de escoamento ou de ligação de mercados, à partida já irá garantir a viabilização do projeto, mas depois também há outra via possível, que é desenvolver a infraestrutura, independentemente da necessidade existente ou não, para induzir a atividade e o crescimento económico, porque sabemos que, pondo lá aquela estrada, automaticamente vai aumentar a produção agrícola ou vai permitir o desenvolvimento de um projeto turístico. De facto, a experiência mostra que nos países em que as infraestruturas existem e funcionam, é mais fácil o desenvolvimento da economia, da produção, dos vários setores, mas não é só a infraestrutura, é também todo o processo da logística, que significa a gestão do fluxo das mercadorias e toda a cadeia dos elementos, como os armazéns, as redes de frio, enfim, tudo o resto. Mas, relativamente a esse aspecto, nós estamos sempre num dilema de fazer aquilo que já está provado, que já é uma necessidade, ou criar uma infraestrutura para o futuro. Um exemplo mais claro, um exemplo recente, a estrada a ponte para a Catembe e a estrada para a Ponta do Ouro, que do ponto de vista da necessidade atual, ela não pode não responder a uma necessidade atual de tráfego, mas em termos de previsão do futuro, pode de facto descongestionar a cidade de Maputo com a criação, com a reurbanização da Catembe e desenvolver todo um eixo que vai até a Ponta do Ouro, que é uma zona turística e uma indústria turística que pode ter um certo valor agregado. A questão, às vezes, pode colocar é a oportunidade de investir. O Estado só tem este volume de receita, de financiamento disponível, que escolhas deve fazer? E isto é um processo criterioso e que, de facto, entra muito também para além das opções económicas, as opções políticas e sociais do país. E que muitas vezes fogem ao conhecimento das pessoas, mas que elas existem, são imperativos do desenvolvimento a médio e a longo prazo. Muito obrigada, Engenheiro Francisco Pereira. Estamos a caminhar para os momentos finais do programa. Há uma questão que eu gostaria de colocar. O Fórum MOSEF, nos dias 9 e 10 de julho, organiza esta conferência dedicada à infraestrutura e logística. Qual é a sua expectativa? Que resultados é que gostaria de ver sair desta conferência? Eu acho que a grande importância dessas conferências é alargar o debate e o conhecimento destes problemas a muito mais pessoas, porque ali normalmente há a contribuição de muita gente, muitos especialistas e também pessoas que, não sendo especialistas, são pessoas que estão preocupadas com os processos de crescimento e desenvolvimento das infraestruturas e nessa discussão, como há uma discussão e um debate aberto e sem restrições, então há um grande benefício, porque o conhecimento, há muitas coisas que são de conhecimento apenas de pouca gente e que passam a ser conhecimento de muita gente. E nesse aspecto acho que beneficia até naturalmente o próprio governo, que pode buscar algumas informações, algumas ideias, algumas conclusões e integrar nos seus programas de trabalho. Engenheiro Francisco Pereira, muito obrigada pela sua presença aqui no programa MOSEF e por nos apoiar neste exercício de reflexão sobre o setor de infraestrutura e logística. Muito obrigado.
Muito obrigada também a si que nos acompanha através da STV e da STV Notícias. Continua a acompanhar todas as novidades do Fórum MOSEF através da nossa página do Facebook. Basta procurar MOSEF e encontra-nos. Boa noite e obrigada.